Aleluia! Glória a Deus! Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Aleluia! Meus irmãos, shalom a toda a igreja. Shabbat shalom, né? Shabbat shalom. Estamos em festa dos tabernáculos. E nós queremos ministrar a palavra do Senhor. Se você precisar beber água nesses 2 minutos, eu quero lhe dar esse tempinho de 2 minutos para levantar, tomar uma água, para poder sentar no seu lugar e ouvir a palavra com tranquilidade. Amém? Vai tomando água e sentando. Amém? Vai sentando, vai sentando. Amém? Amém? Fale para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, ouça a palavra, porque Deus quer falar com você. Amém? Amém. Deus quer continuar falando conosco. Ele já está falando conosco essa noite e Ele continuará falando conosco. Meus irmãos, hoje nós vamos falar em cima do tema Somente Jesus é o Rei dos Reis. Diga, somente Jesus é o Rei dos Reis. Aleluia. Ontem nós vimos que somente Jesus é o Senhor dos Senhores. E hoje nós veremos que somente Jesus também é o Rei dos Reis. Eu quero convidar você a tomar sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, no capítulo 21. Se você estiver com a Bíblia, abra sua Bíblia. Esse é o texto base da mensagem de hoje. E nós fazemos questão que você acompanhe comigo essa leitura. Capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Amém? Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vocês, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles. E logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis, aí te vem o teu rei, humilde
montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os no meio da estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. E perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Feche seus olhos, nós queremos orar mais uma vez. Pai, esta é a tua palavra. E diante da tua palavra, o nosso coração precisa estar quebrantado. As perguntas que o Senhor não deseja responder, elas precisam ser silenciadas. Porque a tua palavra é suficiente. E nós cremos na suficiência da tua palavra. Nós pedimos ao Senhor para que o Senhor fale ao nosso coração esta noite. Nós repreendemos ao inimigo que rouba a palavra do nosso coração. E nós oramos para que o teu Espírito ministre-nos a tua palavra de maneira profunda, de maneira absoluta em nosso coração. E que nós sejamos por ela transformados. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, Jesus Cristo é o Rei dos Reis. E eu estava pensando em algumas histórias de reis e uma das que me veio à mente, por uma questão de que eu acho muito interessante, foi a história da Rainha Elizabeth II, que morreu há poucos anos e que, na verdade, a vida da Rainha Elizabeth e o seu reinado se tornou o mais conhecido na Terra nos últimos 2 séculos, 21 e no século 20. E eu estava pesquisando um pouco sobre a história da Rainha Elizabeth II, e eu achei interessante que houve 3 momentos durante todo o seu reinado que se tornaram grandes momentos. E o primeiro deles foi o seu funeral, por incrível que pareça. O grande momento da vida de uma rainha, o seu funeral. O funeral da Rainha Elizabeth foi marcado por uma transmissão na TV com 4 bilhões de pessoas acompanhando em tempo real. Eu fiquei imaginando o que são 4 bilhões de pessoas no mundo inteiro acompanhando um funeral de uma rainha. Acompanhando a última homenagem a uma rainha que já não estava mais ali porque ela morreu. E eu percebi também nessa pesquisa que depois que ela morreu, foi feito um memorial para ela lá no St. James Park, em Londres, e que aquele lugar é visitado e se tornou um dos lugares mais visitados em toda a Inglaterra, depois da sua morte. E uma terceira marca também do seu reinado foi que ela foi a monarca mais antiga da história da Inglaterra. Ou seja, de todos os reis da Inglaterra, a Rainha Elizabeth II foi a rainha que mais viveu e que mais governou em toda a história da Inglaterra. Ela foi rainha por mais de 70 anos. E ela viveu por quase 100 anos. E talvez você diga, por que está trazendo a Rainha Elizabeth? Porque diante dessas pesquisas, que talvez se tornem assustadoras por pensar, meu Deus, que mulher importante na Terra. Há um feriado em nome dessa rainha. Enfim, inclusive há uma idolatria em torno da imagem do rei e da rainha ali. Por que, Pablo, você trouxe essa pesquisa? Porque a pergunta que eu fiz quando eu fiz essa pesquisa foi: onde está o reinado da Rainha Elizabeth? Cadê o reinado dela? A pesquisa mostra uma coisa tão esplendorosa. Ninguém viveu mais do que ela no governo da Inglaterra. Ninguém governou mais do que ela no governo da Inglaterra. Mas cadê ela?
Onde ela está? Onde está o reinado dela? Meus irmãos, quando um rei ou uma rainha excelente morre, o que resta é a memória. Quando os maiores reis da terra, que governaram com justiça, com piedade, que fizeram coisas grandiosas em meio ao povo que governou, quando eles morrem, o que fica é a história. E diante da minha pergunta, eu pensei, meu Deus, mas é tão gloriosa a vida de uma mulher como essa. E era crente. Uma mulher crente, temente ao Senhor. Chefe da igreja anglicana. Mas cadê ela? Claro que ela está com o Senhor. Mas eu quero dizer, os seus feitos de uma vida inteira de reinado, de nada valem agora. Eu ainda pesquisei um pouco mais e fiquei pensando, bom, se eu vou falar que Jesus é o Rei dos Reis, eu tenho que falar um pouco sobre governo. E eu fiquei pensando, quantos governos existem na Terra? Presidentes, governadores, primeiros ministros, reis, e todos se vão. E eu estava olhando para duas figuras que foram importantes na história de dois povos diferentes, culturalmente falando. Não que eu concorde, mas a história os retrata com importância. E o primeiro deles foi Nelson Mandela. Ele foi responsável por uma revolta na África do Sul contra o apartheid ali, enfim, a favor da independência e da liberdade do povo negro na África do Sul. E existe até estátua de Nelson Mandela na África do Sul como o libertador do povo da África do Sul, como o homem que trouxe a independência da África do Sul. Uma outra figura que eu também dei uma olhada foi na Índia, o Mahatma Gandhi, responsável por trazer a independência da Índia em meio a uma comunidade terrível e truculenta. E ele também é muito exaltado na Índia. A imagem de Mahatma Gandhi é muito exaltada na Índia. Mas eu pergunto, onde estão esses dois libertadores dos povos? Onde está Nelson Mandela? Cadê Mahatma Gandhi? Viraram pó. Tudo o que fizeram, por mais maravilhoso que tenha sido para a história do seu povo, de nada tem valido agora. Porque, meus irmãos, quando uma figura ilustre da história morre, o que resta é a idolatria daqueles que ficam. Quando uma figura esplendorosa da história vai para a sepultura, o que resta é a paixão daqueles que são amantes da história. Eles morreram. E em último lugar, ainda nessa introdução, eu quero trazer aqui a coroação de Salomão. E eu convido você para tomar sua Bíblia em 1 de Reis, capítulo 1. Nós lemos o texto de Mateus 21, e é muito interessante porque o texto de 1 de Salomão é muito semelhante. A coroação de Salomão era um prenúncio da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. 1 de Reis, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 32 a 38 e depois o 44. 1 de Reis 1, 32. Diz assim: Disse o rei Davi. Davi já estava aqui velho, à beira da morte, e é o momento de Salomão assumir o trono. Disse o rei Davi: Chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Então o rei lhes disse: Tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei montar o meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, junto com Natã, o profeta, ali ungirão a Salomão como rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão. Subireis após ele e virá e se assentará no meu trono, pois ele é quem reinará em meu lugar. Porque ordenei
que seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga Yahvé, o Deus do rei, o meu senhor. Como o Senhor, Yahvé, foi com o rei, o meu senhor, assim seja também com Salomão. E faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, o meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e toda a guarda real. E fizeram montar Salomão na mula que era do seu pai, rei Davi, e o levaram a Gion. Versículo 44, então. E Davi enviou com ele a Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e toda a guarda real. E o fizeram montar a mula que era do rei. Perceba aqui que, profeticamente, nós conseguimos olhar para a coroação de Salomão e olhar para o texto de Mateus 21 e dizer, ainda, existe uma repetição aqui. Salomão foi coroado da mesma maneira como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Montado num jumentinho, filho de uma jumenta, entrando na cidade, sendo aclamado pelo povo. Mas sabe o que é interessante, meus irmãos? Eu fiquei observando que a oração ou o voto que foi feito aqui foi de que o trono de Salomão, que Deus fizesse com que o trono de Salomão fosse maior do que o do seu pai Davi. E em sabedoria, nós sabemos que Salomão foi o homem mais sábio da terra. Sim. Mas eu pergunto, onde está Salomão? Onde estão as obras feitas por Salomão? O homem mais sábio da terra, o rei reconhecido entre muitas nações, não era páreo para reinar por todos os séculos. Ainda que o reinado de Salomão fosse triunfal, não era suficiente para permanecer por todas as gerações. Ainda que ele pudesse ser maior do que o seu pai Davi em muitas obras e em sabedoria, uma hora acabaria tudo isso. Porque, meus irmãos, não valeria para Salomão ter sido filho de Davi. Ele era apenas um protótipo do verdadeiro rei. Ele era apenas um modelo. Ele era o pequeno filho de Davi. Ele era a imagem ali, um tipo do filho de Davi. Porque o verdadeiro filho de Davi, da linhagem de Davi, rei dos reis, senhor dos senhores, haveria de vir muitos anos depois. Entraria da mesma maneira como Salomão entrou, sim. Haveria de passar por aquele caminho, sim. Mas este é, então, o rei dos reis. Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero dizer que de nada valerá ser o maior rei da terra. De nada valerá provocar a independência de povos. De nada valerá ser aclamado por povos se você não entender que apenas existe um rei dos reis. E ele não divide esse lugar com nenhum outro. Jesus não está dividindo o seu trono com Salomão. Ainda que Salomão tenha entrado e sido coroado da mesma maneira como Jesus simbolicamente ali entrou em Jerusalém, montado num jumentinho. De nada valerá provocar a independência de povos como Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, que eu citei aqui, se você não puder libertá-los do pecado. De nada valerá ter sido a rainha mais longeva de toda a história da Inglaterra, se quando você morrer, não puder fazer mais nada. Cristo reina e vive para sempre. O apóstolo Mateus, quando escreveu este evangelho, ele tinha o propósito de, primeiro, apresentar Jesus Cristo como o cumprimento da aliança feita com Davi. Ou seja, apresentar Jesus como o verdadeiro filho de Davi. Apresentar Jesus como o rei de toda a terra. Apresentar Jesus como o Messias prometido pelo Pai. Profetizado pelos profetas. Veja que Mateus, ele vai ratificar que Jesus
vinha do Pai, que a procedência de Jesus era o céu. Ele vai narrar isso quando traz a fala do Pai no batismo de Jesus por João Batista. Ele vai narrar isso quando vem a fala do Pai no Monte da Transfiguração. E ele ainda vai ratificar isso quando ele escreve lá no capítulo 16, aquela afirmação do apóstolo Pedro, quando Jesus lhe pergunta: quem dizes que eu sou? E Pedro responde em alto e bom som: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O propósito de Mateus, meus irmãos, é apresentar Jesus como o único Rei dos Reis. Sim, nascido como homem. Sim, da linhagem de Davi. Mas maior do que Davi. Porém, maior do que Davi. Sobremodo, maior do que Davi. Ainda que da linhagem de Davi, sendo ele Senhor sobre Davi. Então, meus irmãos, o verdadeiro rei deixa marcas em nosso coração. Diga para a pessoa que está do seu lado: o verdadeiro rei, ele deixa marcas em seu coração. E eu quero trazer aqui alguns aspectos da realeza de Cristo. O primeiro aspecto da realeza de Cristo é que ele foi prometido. Diga: ele foi prometido. Diga: ele foi prometido. Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao 5, diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o espírito de Yahvé, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Versículo 4. Mas julgará com justiça aos pobres, repreenderá com equidade aos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca. E com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. Versículo 5. E a justiça será o cinto dos seus lombos. E a fidelidade o cinto dos seus rins. Esse é Jesus. Prometido à terra por meio dos profetas. Proclamado ao mundo antes que se manifestasse em carne por meio dos profetas. Veja, meus irmãos, que porque ele foi prometido, nós vamos ver que a presença de Deus, ela saiu do tabernáculo físico e ela passou a tabernacular entre nós. A presença de Deus saiu de um tabernáculo ali físico na antiga aliança e ela passou a tabernacular no meio do seu povo por meio de Cristo. Isaías 44, o versículo 1 ao 8, nós vamos ver que o profeta vai dizer: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem eu escolhi, assim diz Yahvé, que te criou e que te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu. E tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E o versículo 4 vai dizer: e brotarão como a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. E este dirá: eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por seu sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz Yahvé, rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Veja que o profeta Isaías está falando ao povo de Israel: confie no Senhor, porque Ele estará no meio de vocês. Confie no Senhor, porque Ele livrará vocês do domínio da Babilônia. E talvez você pense, ele está falando aqui da presença do Senhor no tabernáculo. Não, meus irmãos, ele está profetizando a presença do Senhor por meio da encarnação de Cristo. Ele está profetizando que chegaria o tempo em que Cristo viria ao mundo, em que a rocha da salvação do povo de Israel viria à terra, e eles não precisariam mais temer a nenhum império dessa terra.
Nós somos o povo a quem Deus libertou. E como igreja do Senhor, nós precisamos olhar para essa palavra e confiar que ela se cumpriu. Veja que Mateus 1, 21 a 23 vai dizer, ó, e dará à luz um filho, isso é o anjo falando a Maria, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Por que Emanuel? Porque a palavra profética emitida lá em Isaías, ela vem e toma forma, e toma vida, e toma uma encarnação aqui em Mateus. O Cristo profetizado por Isaías como libertador do povo, redentor do povo, confiança do povo, esperança do povo, ele se manifesta aqui agora. Ele agora aqui em Mateus capítulo 1 está se manifestando para cumprimento do que Isaías profetizou. Jesus é o cumprimento perfeito de todas as promessas do Pai feita a Israel e feita à igreja. É Jesus. Em segundo lugar, ainda dentro da consciência de que ele foi prometido, nós vamos ver que ele é a pedra angular que foi rejeitada. Quando nós olhamos para o Salmo 118, o versículo 19 até o 23, veja que o salmista vai dizer assim, ó, abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutaste e te fizeste a minha salvação. A pedra, 22, que os edificadores rejeitaram, tornou-se a cabeça da esquina. Em outras palavras, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra principal. Aí o versículo 23 vai dizer, da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso isso é aos nossos olhos. Então perceba, meus irmãos, que Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos fariseus, Jesus foi rejeitado pelos escribas, Jesus foi rejeitado pelo povo dos seus dias, mas ele, aquele que foi rejeitado, tornou-se a pedra angular da igreja, a pedra principal, o fundamento da igreja. A igreja está fundamentada e alicerçada nele. A nossa esperança, ela é fundamentada em Cristo. Atos capítulo 4, versículo 10 e 11, o apóstolo Pedro, ele estava testemunhando no momento em que ele e o apóstolo João foram ali aprisionados após pregarem na sinagoga. E veja que o apóstolo Pedro, em defesa deles, vai dizer assim, olha, seja conhecido de todos vocês e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é em nome dele que estas coisas aconteceram. O quê? É em nome dele que esta pessoa que estava enferma agora está sã. Que este homem que estava enfermo, paralítico, foi curado. É em nome de Jesus que aconteceu o milagre. Aí ele continua, versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, os edificadores. Veja que os edificadores eram a liderança do povo de Israel. Os próprios líderes da nação eram esses edificadores que rejeitaram a Jesus. Eram esses edificadores que viraram as costas para Jesus. Mas o apóstolo Pedro vai dizer, este que foi rejeitado se tornou cabeça de esquina. Se tornou a pedra principal. E o apóstolo Paulo não vai deixar de mão esse texto de Salmos também não. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer, no versículo 18 a 22, porque por meio de Cristo, dele, ambos quem? Tanto judeus quanto gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros, forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então veja, o apóstolo Paulo vai trazer a afirmação que o apóstolo Pedro trouxe, que Jesus mesmo trouxe sobre si mesmo, que foi falada pelo salmista no capítulo 118 que nós lemos,
Mas o apóstolo Paulo já está trazendo Jesus como fundamento no aspecto da unidade da igreja. Em outras palavras, a igreja pode viver em unidade porque há uma pedra fundamental nela. A igreja pode viver em unidade porque o Senhor dela já padeceu e ressuscitou para que ela possa viver em unidade. A unidade dos judeus e gentios não viria de assuntos em comum. Ah, não, é porque a gente concordou com a circuncisão aqui, então vamos todo mundo conviver junto. Não, 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 meus irmãos. Foi guerra para esse negócio dar certo. Deus teve que mudar a teologia do apóstolo Pedro todinha. Para ele aceitar que os gentios também poderiam ser salvos e também poderiam ser recebidos em meio à comunidade cristã judaica. Mas o apóstolo Paulo vai usar esse texto de Salmo 118 para dizer, olha, é por causa que ele foi posto como pedra angular que nós podemos ter unidade. Sabe por que nós podemos estar juntos aqui hoje, mesmo com pensamentos diferentes às vezes? Porque Jesus é a pedra angular da igreja. Ele é a pedra angular. E veja que ainda, em terceiro lugar, ainda dentro desse primeiro ponto de que ele foi prometido, nós vamos dizer que Jesus é a vingança de Yahvé Deus contra o inimigo. Diga, Jesus é a vingança de Deus contra Satanás. Zacarias capítulo 9. E esse texto eu quero que você abra junto comigo. Zacarias capítulo 9. Porque a entrada triunfal de Jesus, ela não foi apenas uma segunda experiência da coroação de Salomão. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que nós lemos em Mateus 21, ela foi o cumprimento profético de Zacarias capítulo 9. E eu quero ler esse texto, do versículo 1 ao 9, para nós entendermos que Jesus é a vingança de Deus contra Satanás. Olha o que diz o versículo 1. O peso da palavra de Yahvé contra a terra de Hadraque e Damasco, o seu repouso. Porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também Ramate, que confina com ela, Tiro, Sidom, veja o nome de várias nações inimigas do povo de Israel aqui. Ó. Tiro, Sidom, ainda que sejam mais sábias. Tiro edificou para si fortalezas, amontoou prata como pó, ouro fino como lama nas ruas. Ou seja, Tiro ficou rica. Tá? Essa nação inimiga do povo de Israel se tornou rica e talvez até mesmo poderosa, construiu fortalezas. Mas veja o que diz o versículo 4. Eis que Yahvé a despojará e ferirá no mar a sua força e ela será consumida pelo fogo. A palavra do Senhor contra os inimigos de Deus é esta. Ele despojará o nosso inimigo. Haverá restituição do que nos foi roubado. Porque Jesus é a vingança de Deus contra Satanás. Veja que ainda o versículo 5. Ascalon o verá e temerá. Também Gaza. E terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será confundida. E o rei de Gaza perecerá, e Ascalon não será habitada. E um bastardo habitará em Asdod. E exterminarei a soberba dos filisteus. Veja que o Senhor vai trazendo o nome de inimigos do povo ao longo do texto. E da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará como um remanescente para o nosso Deus. E será como governador em Judá. E Ecrom como um jebuseu. E acampar-me-ei ao redor da minha casa contra o exército, para que ninguém passe nem volte. Para que não passe mais sobre eles o opressor. Porque agora vi com os meus olhos. E então, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumento. Perceba você que todo o texto, do versículo 1 ao 8, o Senhor está jurando vingança contra os inimigos do povo de Deus. O Senhor está jurando vingança contra as nações e os povos que se levantaram contra Israel ao longo da sua história. Mas talvez você diga, qual o sustento para o cumprimento de toda essa palavra de vingança do nosso Deus? Está no versículo 9. Por isso que o Senhor lança uma palavra de vingança contra os inimigos do povo de Deus.
E depois ele vai dizer, alegre-se, filha de Sião. Imagine você, não, tá, mas alegre-se porque o Senhor fará tudo isso, mas como que vai se dar? Aí o Senhor diz, o rei de vocês virá justo, salvador, pobre, montado no jumento, filho de jumento. Em outras palavras, ainda que pareça simples a maneira como um rei vai se apresentar para salvá-los, acreditem, é este rei que vai salvá-los. Ainda que pareça pequena a minha estratégia, Israel, ó Sião, Jerusalém, parece pequeno a maneira como eu vou fazer para despojar os teus inimigos. Um rei montado numa jumenta, como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa maneira? Mas o Senhor sabia que havia ali uma estratégia divina para derrotar Satanás. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ali havia um anúncio de que Satanás seria derrotado na cruz do Calvário. Talvez a nação esperasse um rei montado o quê? Num cavalo grande, com a capa, com a coroa na sua cabeça. Mas foi na humildade de Jesus que havia a estratégia de Deus para derrotar Satanás. Um rei montado num jumento, que história é essa? Espere e veja o que ele fará. Em segundo lugar, em primeiro lugar, ele foi prometido. Em segundo lugar, ele se fez rei de maneira legítima. Diga, ele é rei com legitimidade. Salmos 115, versículo 16 vai dizer, os céus são céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Vamos junto de novo? Os céus são céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Agora presta atenção aqui, meus irmãos. Para que Jesus pudesse, como rei, salvar a humanidade, ele precisava ser homem. Ok? Ele precisava ser Deus, sim. Mas ele precisava ser homem. Por que ele precisava ser homem? Porque para salvar os homens a quem o Senhor deu a terra, para sarar a terra em que os homens habitam, ele precisava ter a legitimidade de ser homem. Ele precisava nascer da maneira como aqueles a quem ele haveria de salvar nasceram. Ele precisava se identificar com a maneira como aqueles a quem ele iria alcançar nasceram. Por isso que Jesus não surgiu adulto, Jesus ele não apareceu do nada, Jesus, não. Ele foi profetizado, aguardado, ansiado, desejado, profetizado e manifestado. E quando foi manifestado, ali havia o cumprimento de que a maneira necessária para ele salvar e redimir a terra foi cumprida. Nasceu como homem. Sabia que Satanás ele odeia o fato de que Jesus nasceu na terra como homem. Por quê? Porque Satanás não sabe o que é nascer como homem na terra. Satanás está condenado por toda a eternidade. Não há redenção para Satanás. Não há redenção para os anjos que se corromperam. Não há redenção para os demônios que se corromperam nas regiões celestiais. Não há, meus irmãos. E talvez você diga, por que se Jesus morreu? Mas Jesus morreu como homem para alcançar homens. Jesus morreu como homem para alcançar você e eu. Jesus morreu como homem, como pó, para alcançar pó. E para nos redimir. Aleluia. Então Jesus se fez rei de maneira legítima. Ele não pegou um atalho para nos salvar e nos redimir. Ele não deu um jeitinho, porque eu sou Deus, eu vou aparecer a qualquer hora. Não, meus irmãos. Ele cumpriu a agenda do Pai. Ele veio no tempo certo. Ele foi profetizado e ele veio no dia em que precisava ter vindo. Ele morreu no dia em que tinha que ter morrido. Ele ressuscitou no dia em que o Pai o ressuscitou. E ele voltou ao céu no dia em que o Pai o levou ao céu. Então ele cumpriu perfeitamente tudo o que precisava para redimir o homem. No primeiro dia nós vimos que somente Jesus é o Salvador do mundo. Ontem nós vimos que somente Ele é o Senhor dos senhores. Eu quero dizer que somente Ele é o Rei dos reis. Sim. Mas Ele é Rei dos reis. E como Rei, Ele é Senhor. E como Senhor, Ele tem poder para salvar.
Então está tudo interligado. Não tem divisão nenhuma, confronto algum entre os atributos de Cristo. Aí ele é Salvador e é Rei, Salvador, Senhor, Sumo Sacerdote, nós veremos amanhã, o Bom Pastor, nós veremos domingo. Então ele é tudo isso, e glória a Deus por isso. Ele é o cumprimento perfeito da vontade do Pai. Aleluia. Você pode dizer um aleluia? Ele é o cumprimento perfeito. Veja, meus irmãos, que ele nasceu, ele veio de maneira legítima, se tornou rei de maneira legítima. Mas ainda que ele, como rei, tenha nascido humilde, e eu não conheço nenhum rei na terra que tenha nascido humilde, mas ainda que ele tenha nascido humilde, a sua chegada, ela não foi humilde. Não foi tão simplesinha assim. E glória a Deus pelo Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas vai narrar de uma maneira poderosa como foi o ato do nascimento de Jesus. Houve um sinal no céu e na terra da realeza de Cristo no ato do seu nascimento. Ah, foi numa manjedoura sim, foi de maneira simples sim, parecia que ia dar errado aos olhos dos homens. Mas o Pai havia planejado. Os anjos não deixaram passar batido aquele ato poderoso do nascimento do Redentor. Veja o que diz Lucas, capítulo 2, versículo 1 a 20. E eu vou ler sim esse texto. Lucas 2, do versículo 1 ao 20. Eu convido você para ficar de pé para a gente ler esse texto. Para você não dormir e para que nós possamos também dar devida atenção para esse texto aqui. Veja que texto poderoso, meus irmãos. Capítulo 2 do Evangelho de Lucas, versículo 1 a 20. Tem como colocar? Ah, obrigado. Vamos juntos? E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, até a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com a sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu. E que o Senhor, só um instante, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo,
divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. 20, então. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Aleluia! Pode sentar, meus irmãos. Talvez você diga, por que aqueles pastores glorificaram tanto? Porque era tabernáculo. Talvez você diga, era a festa dos tabernáculos? Era tabernáculo porque ele tabernaculou. Naquele dia, eles não iriam mais celebrar tabernáculos numa cabana, simbolizando ali a presença de Deus no meio do povo. A presença de Deus estava no meio do povo naquele dia. Os céus testemunharam da presença de Deus. A terra testemunhou da presença de Deus. Então, meus irmãos, ainda que ele tenha nascido de maneira humilde, o céu e a terra não deixou passar batido. O evento do nascimento de Cristo foi um grande evento. O evento do nascimento de Cristo foi um evento poderoso, maravilhoso. Foi um evento, como diria na terra, assim, de explodir. Foi um evento de explodir. Foi um evento assim que talvez você diga, meu Deus, mas não foi secreto aquilo? Como é que foi secreto? Miríades de anjos subindo, descendo. E aqueles pastores que estavam ali, eles nem sabiam que naquele dia nasceria o Redentor. Não estava no cronograma daqueles pastores simples, talvez, cuidando do seu rebanho, cumprindo ali sua tarefa de cuidar do rebanho na vigília da noite. Mas aquele era o dia em que o Redentor viria ao mundo. Imagine você o que é você estar presente no dia em que o Redentor nasceu. Imagine você o que é os anjos do Senhor fazerem questão de lhe comunicarem o evento maravilhoso do nascimento do grande rei. As pessoas se reúnem para ver passar um presidente no dia da sua posse lá em Brasília, naquele carro onde o presidente acena para as pessoas enquanto vai passando. As pessoas, elas se reúnem para ver um rei passar em sua carruagem. Isso é um ato de honra, tudo bem. Mas imagine o que é você presenciar o ato do nascimento do Rei dos Reis. Você está diante do menino ali, fisicamente indefeso, que precisa ser cuidado como uma criança normal. Mas ali está o meu Redentor. Ali está aquele que é o meu Rei, o meu Senhor. Imagine você conceber essa ideia. Eu não sei como ficaram aqueles pastores depois daquela experiência. Eu estou quase terminando. Meus irmãos, eu quero trazer então duas marcas deixadas pelo verdadeiro rei. Voltando para o texto de Mateus 21. A primeira marca deixada por Jesus, que nós podemos contemplar no capítulo 21 de Mateus, na entrada triunfal em Jerusalém, é a humildade do rei. O rei é humilde. O rei é humilde. Veja que mesmo sendo rei, ele entrou de maneira simples em Jerusalém. Mesmo sendo rei, ele faz morada em seu coração de maneira simples. Veja que a multidão que gritou, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, foi a multidão que gritou, crucifica-o! Um pouco mais adiante. A multidão que alvoroçada disse, Hosana, olha o rei está entrando! E que saíram catando galhos e ramos de palmeiras no meio do caminho. Foi a mesma multidão que gritou para Pilatos, mata, crucifica, liberta Barrabás e crucifica-o, crucifica-o. Contudo, nós vamos ver que Jesus continuou sendo a resposta de Deus para aqueles pecadores. Mesmo quando eles gritavam, crucifica-o, tendo havido gritado antes, Hosana, o filho de Davi, ele continuava como rei humilde, sendo o salvador deles. A oração de Jesus na cruz não é por si mesmo.
É pelas multidões que não sabiam o que estavam fazendo. Sabe, meus irmãos, a humildade do nosso rei precisa constranger o nosso coração. Nós, às vezes, nos achamos alguma coisa por tão pouco. Às vezes, nos achamos dignos de não nos submetermos a uma certa coisa por tão pouco. O que somos nós? Às vezes, nos deixamos levar por se estão gritando Hosana ou crucifica. O coração do rei estava na vontade do Pai. Nosso coração precisa estar na vontade do Pai. Quando nós passamos pelas... E eu digo isso com experiência própria. Quando nós passamos pelas correções pedagógicas do Senhor, nós descobrimos mais do que nunca o nosso verdadeiro lugar de servo. E ao mesmo tempo nos constrangemos pela grandeza de um Deus tão perfeito, tão incondicional, tão poderoso e tão acessível. Tão incomparável e ao mesmo tempo tão amoroso. Que para tudo, aparentemente, pelo menos você sente assim, ele para tudo para me dar atenção e me corrigir. Ele para tudo para tratar o meu coração. Ele parece que ele está deixando todos os vasos que precisam ser trabalhados de lado, porque agora ele vai trabalhar em mim. Eu sou o vaso que estou ali na olaria. É em mim que ele vai trabalhar. E parece ser tão individual. A humildade do rei precisa quebrantar o nosso coração. Tabernáculo é a festa da nossa alegria, sim. Mas tabernáculo também precisa nos revelar que a presença constante de Jesus precisa quebrantar o nosso coração. Jesus não disse aos discípulos, olha, sejam grandes e poderosos na terra. Jesus disse, sejam mansos e humildes de coração. Jesus não disse, sentem-se nos primeiros lugares para lavarem os seus pés. Jesus disse, não, lavem vocês os pés dos outros. Vão vocês procurar os últimos lugares. O rei é humilde. Talvez você diga, não, ele foi humilde enquanto esteve na terra. Não, ele é humilde. Porque para me amar, ele precisa ser humilde. Eu não mereço o seu amor. E para me amar, ele tem que ser muito humilde. No lugar de Deus, talvez, no lugar de Deus, nossa cabeça. No lugar de Deus, a gente já teria perdido a paciência conosco mesmo e dito, quer saber? Vai para o inferno, porque eu não tenho mais paciência com você, ser humano. Mas não é assim que Deus nos trata. Ele olha e diz, eu vou de novo, eu vou de novo, e eu vou de novo, e vai voltar para a olaria de novo, e eu vou trabalhar em você de novo, porque eu não vou te perder. Essa é a posição do rei. Isso não pode ser uma desculpa ao nosso coração para permanecer no erro. Isso precisa ser um constrangimento em nosso coração para viver a mudança. Para vivenciar a transformação. Para experimentar a libertação. Tabernáculos é libertação, sim, porque Deus libertou o povo do Egito, mas também porque ao Jesus habitar na terra, como homem, morrer, ressuscitar, ele garantiu a nossa libertação. A nossa libertação. Ainda sobre a humildade do verdadeiro rei, sobre essa marca, nós vamos ver que a cruz, ela não anulou a realeza de Cristo. Antes, a realeza de Cristo, na cruz, estava justamente em satisfazer a vontade do Pai. Cadê o rei? Um rei que vai para uma cruz? Sim, porque ali estava a vontade do Pai. Agradou ao Pai moê-lo. Agradou ao Pai sacrificá-lo em meu lugar. Agradou ao Pai esmagá-lo, pisá-lo, moê-lo pelo meu pecado, pelo meu lugar, pela minha iniquidade. E nisso está a realeza de Cristo na cruz. Às vezes as pessoas não conseguem encontrar realeza nesse momento crucial da vida de Jesus na terra. Eles encontram realeza no nascimento, como nós lemos em Lucas. Eles encontram realeza no batismo, que ato poderoso, a Trindade se manifesta. Eles encontram realeza na vitória de Cristo sobre as tentações
no deserto, antes de começar o ministério. Encontra realeza ao longo do ministério, nos milagres, prodígios, maravilhas, mas não encontra realeza na cruz. Meus irmãos, há realeza na cruz. Ele obedeceu. E é maravilhoso quando o autor aos Hebreus diz, olha, ele aprendeu, ele obedeceu, ele aprendeu pelas coisas que teve de padecer. Hebreus 5:8. O padecer de Cristo, a obediência de Cristo, nos revela a sua humildade. Diante das circunstâncias mais adversas, lembre-se da suficiência da cruz. Ele é rei no trono, mas ele também foi rei numa cruz. Sim. Ainda que a coroa que estivesse sobre a sua cabeça não fosse de ouro, fosse de espinhos, ali ele estava tomando o meu pecado e por isso ele era ali o meu redentor. Foi o maior ato de realeza de Cristo, tomar a minha culpa e padecer as minhas dores. Veja que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo em sua segunda carta, no capítulo 2, ele vai dizer no versículo 3, tu, pois, sofre as aflições, Timóteo, como bom soldado de Jesus Cristo. E o versículo 8 ele vai dizer, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Então perceba que nos dias mais difíceis, nós precisamos segurar na certeza, na suficiência do sacrifício do Cordeiro. Nos dias mais difíceis de lidar com as adversidades, de suportar as aflições como um bom soldado de Cristo, nós precisamos segurar nessa certeza. Ele ressuscitou. A morte sem ressurreição não valeria de nada. Mas houve ressurreição. A obra foi completa. E por isso nós temos esperança de redenção eterna. E para concluirmos, a segunda marca, eu disse que traria duas marcas deixadas pelo verdadeiro rei. A primeira, a sua humildade. E a segunda marca, deixada pelo verdadeiro rei, é a esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Veja aqui que a primeira esperança que nós recebemos de Cristo se encontra em Lucas 17, versículo 20 e 21. Interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus então respondeu para eles, dizendo, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, está aqui, ou então, está ali. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está manifesto. Então, quanto à esperança da glória, esta marca nos revela que o reino de Deus é manifesto hoje. Nós não estamos comemorando tabernáculos pensando na manifestação de um reino escatológico apenas, ou seja, quando ele retornar. Não. O reino é manifesto hoje. O reino é revelado aos homens hoje. O reino é vivo hoje. O reino foi trazido ao mundo hoje. Jesus inaugurou a manifestação do reino. E nós vemos também que a esperança é para os justificados. Romanos 5, versículo 1 a 6 vai nos mostrar isso. Eu não vou ler por conta do tempo. E por fim, nós vemos que Jesus, ele é a esperança da glória. Ele em nós é a esperança da glória, também na eternidade. Não apenas hoje na manifestação do seu reino físico, mas também na eternidade. Apocalipse 19, versículo 1 a 16, é o último texto que eu quero ler hoje. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz, de uma grande multidão que dizia, aleluia, a salvação, a glória, a honra, o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Porque julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todos sempre. E os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo, amém e aleluia. E então saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vocês todos os seus servos. E vocês que o temem, assim pequenos como grandes.
E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou, a igreja. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E então disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele me disse: não faça tal coisa. Eu sou teu conservo e conservo dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E então eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém, senão ele, sabia. E ele estava vestido com uma veste tingida de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam nos exércitos dos céus em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. 16 então. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o verdadeiro Rei deixa marcas em sua igreja. Deus abençoe. Fiquemos de pé. A apóstola Raquel estará concluindo.